dia. Puxa, gostei do bom dia. Vamos lá. Pessoal, essa, não sei quem já acompanha, mas essa é a quarta palestra de finanças que a gente faz aqui no Sincomércio. Nós passamos por formação de preço, de venda, fluxo de caixa, capital de giro e essa fecha o ciclo que é lucratividade. Né? A gente vai falar hoje de lucro, lucratividade, rentabilidade. Acho que é um assunto que me interessa muito e empresário, né? O que é isso? O que é isso? Essa que é o perigo, né? Mas vamos lá. Meu nome é Vitor, sou consultor financeiro aqui do Grande ABC, aqui do Sebrae. A gente vem fazendo essa parceria com o Sincomércio já de muitos anos, só que esse ano acabou se fortalecendo, que a gente teve um calendário em conjunto. Após essa palestra, nós vamos ter mais uma, que aí fecha o calendário de 2012, que vai ser o recrutamento, de integração, né? Recrutamento e seleção de pessoas. Vai ser a consultora Luciana, de RH, que vai fazer a palestra. Se não me engano, no dia 6. Depois vocês podem estar confirmando com a Cléo e com o Rodrigo. E por fim, vamos lá. Vamos começar a palestra. Pessoal, o Sebrae tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo. O que isso quer dizer? Fomentar o empreendedorismo. O Sebrae tem produtos para pessoas que pretendem abrir o próprio negócio. Então, pessoas que ainda não são empresários, mas têm intenção de abrir uma empresa. E promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas são para empresas que já estão no mercado. Muitos produtos são para empresas que estão iniciando ainda no mercado, às vezes tem lá 2, 4, 5 anos de mercado, e outros produtos que já são para empresas que já estão um pouco mais amadurecidos, já estão há um certo tempo no mercado e precisam de informação de gestão para estar aumentando a sua competitividade e assim aumentando a sua taxa de sucesso. O Sebrae acabou nascendo justamente porque com essa preocupação de aumentar a competitividade dos pequenos no nosso mercado. Mais de 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas e, por sua grande maioria, são empresas familiares. Então, empresas familiares têm problemas específicos, têm soluções específicas, tem um lado positivo, tem um lado não tão positivo. Então, o Sebrae trabalha em cima disso justamente para aumentar a taxa de sucesso dessas empresas. Até porque nós temos algumas estatísticas que já foram piores, né? É o que eu falo, eu não gosto de pesquisa de taxa de mortalidade, a gente podia fazer uma pesquisa de taxa de sobrevivência, né? Mas a gente sempre divulga a mortalidade. E hoje esse número está em torno de 55% a 60% das empresas que abrem, depois desse número fecham. E fecham por N motivos. Um dos principais motivos que nós vamos e que elas fecham é um dos temas que nós vamos abordar hoje. É a falta de conhecimento para ela ver se ela é lucrativa ou não e que tipo de tomada de decisão ela pode tomar para que realmente ela se torne viável. Tá certo? Bom, pessoal, a palestra de lucratividade ela é uma palestra gerencial e ela tem como objetivo orientar ações para análise e planejamento da lucratividade em razão das necessidades da empresa e contribuir para desenvolver habilidades gerenciais com ênfase em resultados para a sobrevivência e crescimento do empreendimento. Em todas as palestras gerenciais do Sebrae tem em torno de 1h30, 2 horas, dependendo do bate-papo que acaba acontecendo depois da palestra ou até mesmo durante a palestra. O objetivo das palestras é justamente o quê? Sensibilizá-los, passar algumas informações, mas principalmente sensibilizar da importância da gente buscar mais informação sobre o assunto. Aí tem um interesse, o Sebrae tem consultorias, tem programas, tem cursos que se aprofundam mais nos temas, ok? Bom, pessoal, quando uma empresa nasce, quais são os objetivos genéricos? Ou seja, qualquer empresa que nasce, qual o objetivo que a gente tem quando a gente abre uma empresa? É igual para todo mundo. Ter lucro, opa, já acertou a primeira aqui, ó. Ser lucrativo. Só isso. Se a gente abrir uma empresa que fatura R$4.000 por mês e ela é lucrativa, a gente está contente.
Ser crescente, né? Dependendo dela ser o quanto é lucrativa, a gente também pretende que ela seja crescente. Ninguém abre um negócio para faturar 5 mil reais, não. Para mim tá bom faturar 5 mil reais para sempre, né? Tem que crescer, exatamente. É para acompanhar o mercado. Terceiro, ser perene, ou seja, ninguém abre um negócio para fechar daqui a 5 anos. A gente sempre abre um negócio para que ela seja, né? Para que ela perdure no mercado, para que ela se perpetue no mercado. Por mais que daqui a 10 anos a gente venda o negócio, mas o negócio vai continuar existindo. Tá? A não ser que a gente abra alguma coisa voltada para a Copa do Mundo, que a gente vai aproveitar um período muito curto. E o último objetivo é ter prestígio. Gente, parece que é besteira esse último objetivo, mas na verdade ele que fortalece todos os outros objetivos dentro da empresa. Porque quando você tem prestígio com o mercado, você tem prestígio com o seu fornecedor, tem prestígio com o seu cliente. Se você tem prestígio com o seu fornecedor, muitas vezes você consegue fechar a mercadoria com um preço melhor. Às vezes, na base da confiança, ele acaba te dando mais prazo. Então, esse estreitamento do relacionamento, principalmente o reconhecimento dos seus fornecedores, como você sendo uma empresa confiável, idônea, que honra seus compromissos, é de fundamental importância para quê? Para que a empresa seja lucrativa e muitas vezes você vai fechar a mercadoria num preço mais interessante. Para que seja crescente, porque tendo preços melhores, você se torna mais competitivo. Tá? E prestígio com relação ao quê? A clientela. Quantas vezes a gente encontra até preços mais baratos no mercado, mas pelo fato de a gente não confiar muito no produto, a gente questiona a qualidade, questiona o serviço de quem está nos oferecendo, a gente prefere comprar até pagando um preço mais caro, porque a gente tem mais confiança em um determinado fornecedor. Geralmente a gente fala a gente não fala de empresa, mas vamos colocar uma empresa grande que eu acho que não tem problema. Você lembra do produto da CCR? É uma empresa crescente, lucrativa, uma empresa perene. Só que ela tinha prestígio muitas vezes no mercado. Durante um tempo ela não tinha prestígio nenhum no mercado. Às vezes o produto dela era até mais barato. Normalmente era mesmo mais barato. Mas a gente não comprava isso, é muito duro. Isso não dá certo. Então ela não tinha prestígio com a clientela. E quando a gente não tem prestígio na clientela, o único recurso para a gente conseguir fazer com que o cliente compre da gente é o quê? É preço. E aí a gente tem que jogar o preço lá embaixo. Jogando o preço lá embaixo, a probabilidade da gente ser muito lucrativo diminui. Então, a importância da gente ter esses 4 objetivos quando a gente abre uma empresa e quando a gente já está no mercado. Bom, qual é a importância do lucro para a empresa? É importante para a gente? Sim. Por que é importante? Tem que ter investimentos na empresa. Tem que ter investimento na empresa, não dá para viver. O que mais, gente? O que a gente faz com o lucro aí que é importante? Crescimento. Para financiar o crescimento da empresa. E para a empresa crescer, ela precisa do quê? Para a empresa crescer. Ela precisa de investimento. Investimento em quê? Investimento onde? Pode ser Tecnologia, pode tudo ser hoje em dia. Tecnologia, marketing, né? A gente investir em marketing para divulgar, às vezes em treinamento do pessoal, treinamento de gestão, às vezes para o próprio empresário. Então vamos lá. Qual a importância? Primeiro, para recuperar o capital investido. Se a empresa não tem lucro, aquele investimento que você fez para abrir um negócio nunca vai voltar para você. Aí se torna interessante o negócio? Não. Você abrir um negócio para ficar pagando para trabalhar depois, você abre um negócio com a expectativa de você tornar o capital que você investiu e continuar tendo lucro. Então, gerar liquidez. Uma empresa que não gera lucro, quando a gente fala de liquidez, é uma terminologia em finanças que significa o quê? Capacidade de pagamento. Então, se uma empresa não é lucrativa, ela não tem capacidade de honrar os seus pagamentos em dia. Então, o lucro é importante para a empresa justamente para que ela tenha capacidade de honrar seus pagamentos. Terceiro, manter a empresa competitiva no mercado. Por quê? Volta e outra, a gente precisa fazer um investimento. Volta e outra, a empresa passa por uma sazonalidade. E essa sazonalidade é tão interessante porque muitas vezes a gente tem que entender até o comportamento do cliente.
para entender esse ciclo. Às vezes o problema não é com a empresa, o problema às vezes é o mercado que ela está atendendo. Então, ela precisa ter lucratividade justamente para ela conseguir fazer uma reserva e conseguir passar pelos momentos que tem sazonalidade baixa sem problemas financeiros maiores. Remunerar sócios e funcionários, ou seja, é a consequência do trabalho bem feito. Você precisa ter lucro justamente para que você continue se mantendo motivado e até mesmo motivar seus funcionários. E por fim, é a razão de ser da empresa, né? Tirando as ONGs, né, que são organizações não governamentais, aí, que muitas vezes não têm fins lucrativos, e olha que aí tem boa parte delas que também tem um fim lucrativo aí, né, que não seja discriminado, mas é a razão de ser de qualquer empresa, ok? Bom, agora nós vamos falar de uma coisa que gera uma dúvida enorme entre as micro e pequenas empresas, que é a confusão que a gente faz entre lucro e saldo. E quando a gente faz essa confusão, gente, gera grandes problemas dentro da empresa. Qual que é a diferença entre lucro e saldo, pessoal? O que é saldo para vocês? É o que sobra, né? É o que sobra. Então, o saldo, na verdade, é o controle do que entrou e saiu na empresa dentro de um período. Então, se a gente está fazendo um levantamento mensal, se a gente pegar tudo que entrou de dinheiro na empresa e tudo que saiu, se entrou 50 mil, saiu 45 mil, eu tive um saldo de 5 mil. Agora, saldo não é lucro, gente. Muitas vezes a empresa pode ter tido até prejuízo nesse mês. Só que o saldo foi positivo. Tá? Então, vamos tentar entender a diferença dessas duas coisas. Quando a gente, para calcular o lucro, o que o lucro na verdade é? Para a gente chegar por ao lucro, a gente pega o faturamento versus custos e despesas. E o saldo, a gente pega as entradas de dinheiro versus as saídas de dinheiro. Agora vamos lá, qual que é a diferença entre faturamento e entrada? Faturamento é venda, pessoal. Então, se a gente trabalha com venda de, sei lá, equipamento de informática, se eu vendi 10 computadores e faturei 10 mil reais com a venda desses 10 computadores, o cliente passou na minha porta, eu entreguei os 10 computadores e eu emiti nota fiscal, ele levou os computadores, eu faturei 10 mil reais. Entrada. Como que esse cliente vai pagar? Esse cliente vai pagar em 10 vezes. Então vai entrar R$1.000 esse mês, R$1.000 no mês seguinte e assim por diante. Então, aqui a gente está vendo o quê? Controle de vendas e aqui controle de entradas. E custos e despesas com relação à saída. Qual a diferença disso? A diferença entre custo e despesa e saída é outra confusão que a gente faz muito grande dentro das micro e pequenas empresas. Vou dar um exemplo para você do que é custo mensal e a gente não sente no bolso todos os meses. 13º de funcionário, quanto que a gente paga? Quanto que a gente sente no bolso? Novembro, dezembro, né? Então, ó, a saída do 13º é novembro e dezembro. Agora, custos e despesas, qual que é o custo mensal do meu funcionário? Então eu tenho que pegar o 13º do meu funcionário e dividir por 12. Para se colocar naquela parcelinha mensal e saber de fato qual é o custo do meu funcionário. Para saber se aquilo que eu estou faturando é suficiente para pagar todas as despesas fixas, inclusive as provisões. Existem várias outras pequenas diferenças. Vamos supor que a gente está analisando o mês de agosto. O faturamento que nós tivemos no mês de agosto gerou imposto. Concorda comigo? Eu acredito que a maioria deve estar simples. Se não simples, provavelmente está no lucro presumido. O faturamento gerado em agosto gerou imposto, que vocês vão pagar em setembro, no mês seguinte. Então, a saída do imposto de agosto vai estar em setembro. Mas para analisar se a empresa teve lucro ou não, esse imposto gerado em agosto vai ser analisado em agosto. Mesma coisa, comissão. Imagina que em dezembro, que eu acredito que a maioria tem um pico de vendas.
E a gente precisa analisar a apuração de lucro da empresa em dezembro. A comissão gerada em dezembro, a gente só paga muitas vezes em janeiro. Então eu vou analisar a lucratividade de dezembro, eu preciso considerar a comissão que ela gerou em dezembro. Por mais que eu vou pagar ela em janeiro. Então quando eu estou controlando o saldo, a saída vai sair em janeiro, mas o custo e a despesa vai sair em dezembro. Então, o que acontece? Isso tudo que a gente está falando é a diferença do regime de competência e regime de caixa. Regime de caixa é o momento em que a gente pagou. E o regime de competência é o momento em que aconteceu a geração da obrigação. Ou do direito. Tá certo? A ferramenta que a gente utiliza para apurar o saldo da empresa, que pode ser positivo ou negativo, é o fluxo de caixa. E para a gente encontrar o lucro, que pode ser, na verdade é o resultado da empresa, que pode ser lucro ou prejuízo, chama-se apuração de resultado. O nosso contador geralmente chama de DRE. Ok? A disciplina para se apurar o saldo da empresa tem que ser diária. Por quê? Contas a pagar, contas a receber, a gente tem todo dia. E se a gente não faz todo dia, muitas vezes dá muita diferença no caixa, na hora de a gente fazer o fechamento e a abertura do caixa. E outra, se a gente esquece ainda de pagar alguma conta, alguém lembra a gente, né? O pessoal não lembra a gente? Ninguém lembra, né? Mas muitas vezes, né, quando com relação a contas a receber, muitas vezes não acontece, né? Esqueci de mandar um boleto para o cliente. O cliente liga para ele, pô, tá vencendo, eu tô devendo para você, você tem que pagar até amanhã, você não mandou um boleto ainda para mim. Isso é difícil, né? Isso acontece muito. Aqui no Brasil não tem esse problema, né? Talvez lá na Europa o pessoal liga, alguma coisa do tipo. Mas por fim. E já a apuração do lucro, pessoal, a disciplina é mensal. Por quê? A gente precisa fazer o fechamento do mês para avaliar quanto que a empresa faturou, quanto que a empresa gerou de imposto, quanto que gerou de comissão, quanto que foi o custo da mercadoria vendida. Então, quando a gente fala aqui de custo, na hora de confrontar com o faturamento, se eu vendi 10 computadores por 10 mil reais, e tive uma venda, um faturamento de 10 mil reais, a pergunta de custo que a gente faz é: quanto que me custou os 10 computadores vendidos? Ele não quer saber quanto que eu paguei, porque muitas vezes eu não paguei nada, às vezes esse computador já estava no estoque, já era uma mercadoria quitada. Agora, se a mercadoria está quitada e você não tem desembolso naquele mês, só que você vendeu, quer dizer que 100% daquela mercadoria que você vendeu não. Existe um custo. E vai ter um custo de reposição com a mercadoria. Então a gente precisa estar confrontando essas duas informações. Então, pessoal, a importância da gente discernir a diferença entre saldo e lucro dita toda a diferença da empresa. Até porque tem empresas lucrativas que têm sérios problemas de saldo, de fluxo de caixa. E daí as tomadas de decisões aqui são diferentes das tomadas de decisões aqui. Ok? Bom, o que é lucratividade? Lucratividade, ou seja, o lucro, é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. Ou seja, é aquela última linha. O que sobrou, depois da gente tirar todos os custos e despesas da empresa, é o lucro. Se for positivo, obviamente. Se for negativo, vai ser prejuízo. Lucratividade é a relação do lucro com relação às vendas. Então, se eu tive um lucro, por exemplo, de R$1.000 em cima de uma venda de R$10.000, eu tive uma lucratividade de 10%. Tá? E considerações. Quanto maior, melhor. Não sei que alguém discorde dessa colocação, né? Mas lucro sempre quanto maior, melhor. Deve ser comparado com a média do setor que atua na empresa. Essa informação, muitas vezes, a gente não tem. Só que é importante a gente buscar. Muitas vezes tem algumas associações, alguns segmentos que nos fornecem essa informação. A única coisa que a gente não pode fazer é comparar a nossa lucratividade com um outro determinado segmento. A gente só faz isso no momento em que a gente está com dinheiro na mão, pretendendo abrir um negócio. Aí você pode comparar a lucratividade de um restaurante
como a de uma oficina mecânica. Agora, se você já tem uma oficina mecânica, você não vai comparar sua lucratividade com o restaurante. Você só vai comparar com outras empresas do seu segmento. E antes dessa comparação do segmento, a primeira coisa que a gente tem que comparar é com a gente mesmo. Se comparar a empresa do jeito que ela está hoje com como ela era ontem. Ou seja, se eu tinha uma lucratividade de 8% e hoje eu tenho uma lucratividade de 10%, a empresa está se tornando mais competitiva, mais eficaz. Então a gente tem que sempre comparar com o histórico da empresa. É claro que a gente pode fazer uma comparação de um mês para o outro, mas a lógica é que a gente compare dezembro desse ano com dezembro do ano passado, janeiro desse ano com janeiro do ano passado, justamente para obedecer toda a sazonalidade do mercado. Certo? E isso é interessante, porque muitas vezes você fala, puxa, minha empresa está com uma lucratividade de 10%. Só que, no ano passado, ela tinha de 15%. E você pega uma empresa e fala, minha lucratividade é de 8%, só que no ano passado era de 6%, 5%. Então, quer dizer, por mais que ainda ela tenha uma lucratividade menor do que a outra, ela vem no momento de tomar decisões certas, ela está numa crescente. A gente precisa ter muito cuidado. Tá certo? E deve atender a expectativa do empreendedor. Né? E essa atender a expectativa do empreendedor, muitas vezes, faz com que o empreendedor não preste atenção em algumas coisas que a gente não considera na hora de apurar o lucro, e muitas vezes a gente tem que parar para pensar. Tem um caso que é muito comum. O empresário, a gente fez um levantamento, ele fica no centro, e ele apurou um lucro em torno de 6 a 7 mil reais por mês. Tem bastante giro, o mercado trabalha com alimentação. Falei, poxa, bacana, está apurando um bom lucro pelo porte da empresa, tinha uma boa lucratividade. A hora que a gente terminou de fazer o estudo, ele pegou e falou assim, olha, Vitor, eu tenho uma grande sorte nisso tudo. Eu falei, o quê? Eu falei assim, o mercado imobiliário valorizou tanto que eu dou sorte de não pagar aluguel. Eu falei, é mesmo? Por quê? Eu falei, porque o prédio é meu, o prédio é próprio. Eu falei, mesmo, quanto tempo o pessoal está pagando de aluguel no mercado? A pessoa está pagando aí de 5.500 a 7 mil reais de aluguel. Eu falei, então quer dizer que o seu prédio, se você fosse pagar aluguel, você pagaria em torno de 5.500 a 7 mil? Eu falei, Eu falei, então, pera lá, gente, vamos rever tudo isso que a gente fez. Porque você precisa trabalhar, precisa ter funcionário, precisa ter contato com o fornecedor, um problema com o cliente, para ter um resultado de 7 mil, sendo que ele podia estar alugando e tendo essa mesma rentabilidade, para ficar em casa ou tendo o tempo dele para destinar para outros negócios, ele tem que repensar o negócio dele. Ou seja, o negócio dele tinha que ser muito mais lucrativo para realmente valer a pena ele ficar na estrutura dele. E daí é mais fácil ele alugar e cair para outra empreitada. Tá certo? Bom, o modelinho de como se calcular a lucratividade. Então, esse modelinho não é muito utilizado. O segundo modelo vai ficar mais simples, vocês vão entender. Primeiro a gente pega quanto de estoque nós tínhamos no final do mês. Então, finalizamos o estoque com 33 mil. Quanto que nós tivemos de venda, de faturamento? 50 mil reais. Quanto que nós tínhamos de estoque no início do mês? 30 mil reais. E quanto que nós compramos de mercadoria ao longo do mês? Então, o lucro bruto vai ser o quê? O estoque no final do mês, mais o faturamento mensal, que vai dar 83 mil, menos o estoque inicial do mês, mais as compras mensais, ou seja, 83 mil menos 58 mil, que gerou então um lucro de 25 mil reais. Lucro bruto. Quando a gente fala de lucro líquido, lucratividade, não é daqui que a gente vai extrair. O lucro bruto, ele ainda vai ter que pagar as despesas variáveis do mês. O que são despesas variáveis, pessoal? Água, luz. Despesa variável é tudo aquilo que é proporcional às vendas e está relacionado à comercialização do produto. Matéria-prima. Matéria-prima, ela ainda vai entrar dentro de custo de mercadoria, então ela é custo. Tudo que está ligado à aquisição do produto é custo. Tudo que está ligado à comercialização do produto é despesa variável. Combustível, Então, né? imposto? Combustível.
combustível dependendo do segmento, mais o imposto, comissão, taxa do cartão de crédito. Porque se você vender, você tem. Se você não vender, você não tem. Tá? Então, pegando o lucro bruto menos a despesa variável, nós vamos chegar no que a gente chama de margem de contribuição. Que é o quê? O lucro bruto menos a despesa variável. Margem de contribuição, pessoal, é tudo aquilo que sobra da venda, que é a venda menos o custo e menos a despesa variável. É quanto que sobra da venda para a gente pagar toda a despesa fixa. Então entra aqui a despesa fixa mensal de 15 mil e a gente vai ter um resultado antes de qualquer despesa financeira de 5 mil. Despesas financeiras vão ser os juros de utilização de cheque especial, desconto de cheque, adiantamento de cartão, conta garantida, conta de capital de giro. Então, o que acontece? Até aqui, ó, até a linha 9, a gente está analisando uma empresa sem ela ter dependência nenhuma de capital de terceiro. Ou seja, se a empresa não precisasse de capital de terceiro nenhum, ela seria lucrativa? Então, até aqui, ó, eu estou analisando a empresa sobre esse ano. Depois eu coloco o impacto sobre o endividamento que ela tem ou a utilização de capital de terceiro. Então, o resultado líquido, então, de R$4 mil. Esses 4 mil, se a gente dividir pelos 50 mil reais de faturamento, vai dar uma lucratividade de 8%. O segundo modelo é o mais utilizado e é mais simples e é o que eu acabo recomendando. Que é o quê? Nós temos o faturamento de 50 mil reais, aí a gente tem que apurar qual que é o custo de mercadoria vendida. Ou seja, se eu vendi os 10 computadores a 10 mil reais, a pergunta que a gente faz aí é: quanto que me custou esses 10 computadores que eu vendi? Tá certo? Então, tem o faturamento então, de 50 mil, o custo de mercadoria vendida, que a gente pode extrair essa informação ou do controle de venda, porque daí você sabe que vendeu 10 computadores, 10 impressoras, e daí você reverte, vê quanto que custou isso para você, ou através do controle de estoque, que é o estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Então, vamos supor que você tinha 10 mil reais de mercadoria no estoque quando começou o mês. Depois, ao longo do mês, você comprou mais 10 mil. Ou seja, no final do mês era para você ter 20 mil, se você não vendesse nada. Menos o estoque final. Mas eu só tenho 5 mil no estoque. Se era para ter 20 e eu só tenho 5 mil no estoque, quer dizer então que eu tive um gasto de 15 mil de mercadoria vendida. Tá certo? Aí nós deduzimos as despesas variáveis, que são as despesas que nós comentamos, ok? E aí a gente chega na margem de contribuição. A margem de contribuição, tirando as despesas fixas, vai ser o nosso resultado, que a gente chama de lucro operacional, ou resultado operacional. Ou seja, se a empresa não dependesse de capital de terceiro, ela não tivesse endividada e não tivesse custo financeiro, ela estaria nessa situação de lucro de 5 mil reais. Como ela deve utilizar cheque especial ou fazer desconto de duplicado, antecipação de cartão, ela tem mais ainda uma despesa de R$1.000 de juros, que vai dar então um lucro líquido de R$4 mil. Que 4 mil dividido por 50 mil vai dar 8% de lucratividade. Pois não. Como eu devo considerar aqui a inadimplência? Inadimplência. Quando a gente fala de lançar no custo do produto a inadimplência, a gente precisa pegar o quê? Um histórico de tudo aquilo que eu vendi e quanto de fato eu não recebi. E quando a gente fala de inadimplência, a gente está falando aquele cliente que de fato não nos pagou e não vai nos pagar. Não é o atraso de pagamento. Porque o atraso de pagamento, às vezes, ele vai gerar um ônus para a empresa do quê? De despesa financeira. O cliente atrasou o meu pagamento, automaticamente precisei entrar no cheque especial, paguei um juros por aquilo. Existe um custo, mas é uma consequência do atraso de pagamento. Agora, inadimplência. De cada 100 mil reais que eu vendo, eu sei que R$1.000 eu tomo calote. Por mais que a maior parte das minhas vendas seja no cartão de crédito, seja no dinheiro, eu tenho um ou outro cliente que eu vendo no chequinho, que às vezes o borrachudo acaba voltando e não tem como a gente reverter isso daí. Então, se é 1%, esse 1% a gente pode estar considerando até mesmo dentro de despesas variáveis. Agora, lembrando, isso é gerencial. Toda orientação que o Sebrae faz para as micro e pequenas empresas é gerencial.
não tem função contábil, não tem função tributária, muito menos fiscalizatória. Então, tem muita coisa que a gente coloca aqui que é justamente para a gente apurar o real da empresa, qual que é o resultado real. Até porque se a gente for falar aqui do que é contábil, o faturamento de 50 mil nosso aqui já nem ia ser 50 mil, né? Aí a empresa já ia mudar um pouco. Onde entraria, por exemplo, nas despesas para fechar um lucro, o investimento da empresa? Digamos, por exemplo, que eu comprei uma máquina, estou pagando essa máquina pelo BNDES. Bacana. Ela entraria nas despesas? Boa pergunta. Boa pergunta. A senhora comprou uma máquina que é um equipamento que é de utilização da empresa. Sim. Certo? É um investimento. É um investimento. Então vamos analisar isso daí. O investimento, você vai pagar em quantas vezes? Digamos que eu fiz em 24 meses. Em 24 meses. Então, se você fez um investimento de 24 mil reais, você vai pagar R$1.000 por mês, no saldo, no fluxo de caixa, vai sair R$1.000 por mês. Perfeito? Agora, para a apuração do lucro, essa despesa, ela vai entrar como uma despesa fixa, só que não os R$1.000 por mês. Ela vai sair numa conta que chama depreciação. E daí a pergunta que você vai ter que fazer é o seguinte: esse equipamento, vamos supor que esse equipamento vale R$20.000. A pergunta que você tem que fazer para você é: por quanto tempo eu vou utilizar esse equipamento da empresa? Qual que é a vida útil dele dentro da minha empresa? Eu pegaria esse valor e dividiria pela vida útil. Pela vida útil do equipamento. Então vamos supor que esse equipamento de R$20.000 vai ter uma vida útil dentro da sua empresa de 10 anos. Então a gente vai pegar os R$20.000, dividir por 10 anos, vai dar R$2.000 por ano, e vai dividir por 12 meses para ter uma despesa fixa mensal de depreciação. Por quê? Depois de 10 anos, provavelmente você vai ter que comprar outro. Então, já dentro desse período de utilização, você já teve isso feito, que você pode fazer tanto aqui, na apuração de resultado, que precisa ser feito. Agora, depende de quanto isso realmente impacta na empresa. Principalmente no comércio, a gente faz investimento de imóveis, de equipamentos, e a gente geralmente deprecia tudo em 10 anos. Por quê? Não é uma rotatividade muito constante de equipamentos e imóveis. Agora, tem alguns segmentos que se a empresa não fazer depreciação, ela quebra. Alguns exemplos que a gente pega, vamos por transportadora. Se ela não depreciar os caminhões, ela está enrolada. Por quê? Porque o caminhão vai perdendo valor de mercado, ele vai aumentando a manutenção, e se ela não jogar isso no lucro dela, ela vem apurando lucro. Quando ela tem que comprar novamente as novas frotas, sumiu o lucro. Aquele lucro que ela apurou durante 5 anos foi embora. Um exemplo de empresa pequena é a Lan House. E computador em Lan House não dura 10 anos, né, gente? Nem 5. Se uma Lan House não trocar de 3 em 3 anos os computadores dela, o que vai acontecer? Aqueles jogos novos da molecada não funcionam mais no computador, ela perde a clientela. Então precisa jogar no custo dela uma renovação dos equipamentos de 3 em 3 anos. Independente se ela chegou, comprou 10 computadores, comprei à vista, ela vai pegar esse valor à vista e vai diluir em 3 anos. Então, se eu jogar na prestação, eu estou fechando um lucro que não é verdadeiro, porque eu não depreciei. Você não depreciou essa informação. Isso, você precisa depreciar com relação à vida útil do produto. Por quê? Você não compra esse equipamento a cada 24 meses. Você compra esse equipamento a cada 10 anos ou a cada 5 anos. Então você precisa pensar qual que é a vida útil do equipamento. Mais uma pergunta. O Prolabore, ele entra nas despesas como... Perfeito. Prolabore é salário dos sócios da empresa. É fruto do trabalho dele. Então precisa ser um valor fixo. Tá? Depois que a empresa obteve lucro e foi tomada de decisão dos sócios distribuir o lucro, tudo bem. Aí a gente está falando de distribuição de lucro. Mas para fazer a apuração de resultado, ele precisa ser o sócio, a gerente da loja, ele vai ter Prolabore e gerente da loja. Certo? Reforma, aí vai depender. Se o local que você está é alugado,
todo investimento que você está fazendo, na verdade, não é um investimento, é uma despesa. Tá certo? Então, daí você pode considerar aqui dentro de despesas fixas. Você vai jogar como uma despesa fixa. Por que uma despesa fixa? Você não faz reforma todo mês. Só que quando a gente fala de despesa variável, são despesas que variam proporcionalmente ao faturamento. Por isso que a gente às vezes acaba fazendo confusão. A gente fala, o telefone tem uma oscilação de valor. Só que ele não é oscilação com relação ao faturamento. Então é uma despesa fixa. Agora, se a gente está falando de uma empresa de telemarketing, opa, aí não é nem despesa variável, é custo. Né? Porque ela varia proporcionalmente ao faturamento. Água. Se eu estou falando de conta de água na maior parte das empresas, é uma despesa fixa. Independente da oscilação, o calor usa mais, o frio usa menos, mas não varia com relação ao faturamento. Agora, se eu estiver falando de um lavacar, aí a água vai ser custo. Tá certo? Você tinha mais uma pergunta? Não tá, mas eu acho que eu deixei de responder uma pergunta, não deixei? Não, eu perguntei sobre reforma. Ah, sobre reforma, isso, exatamente. Tá certo? Bom, continuando, pessoal. Então, os lucros atuais podem estar gerando recursos para suficientes para o crescimento da empresa, mínimos para a sobrevivência da empresa ou insuficientes para manter a empresa. Então, quando a gente faz a apuração do lucro, dependendo do resultado que a gente encontra lá embaixo, primeiro, se for prejuízo, é insuficiente para manter a empresa. A gente pode até ter prejuízo 1 ou 2 meses, uma sazonalidade, normal, que a gente vai recuperar em outros meses. Só que se tornar uma constante, é insustentável, ou seja, a empresa não tem futuro. Lucratividade que a empresa possui, porque ela é mínimo para a sobrevivência. Ou seja, o lucro que ela tem é suficiente só para se manter. Ou seja, ela não gera um lucro suficiente para ela reinvestir na empresa, investir em marketing, investir em equipamentos. O que ela tem é suficiente para pagar os juros que ela utiliza do cheque especial e para financiar o capital de giro dela. Ou seja, ela não consegue comprar mais mercadoria para vender mais, ela não consegue investir em marketing para divulgar mais os produtos. Então, simplesmente ela se mantém no mercado. E a faixa que todo mundo busca é o que? É suficiente para o crescimento. E um lucro suficiente para o crescimento, ele precisa dar uma lucratividade suficiente para a gente investir em marketing, reinvestir em marketing, equipamento, retornar o capital que foi investido. Então aí a gente entra numa faixa que é suficiente para o crescimento. Agora vamos tentar entender essas 3 faixas. Insuficiente para o crescimento. Quais são os sintomas? Fluxo de caixa negativo. Ou seja, até mesmo o saldo que a gente extrai do fluxo de caixa, se a gente for pegar o histórico da empresa, ele sempre vai estar negativo. A gente sempre vai estar precisando recorrer a banco, a cheque especial, a desconto de cheque para estar pagando as contas. Despesas financeiras crescentes, ou seja, cada vez mais a gente utiliza o cheque especial, faz um empréstimo, faz um capital de giro e mês a mês a gente vem aumentando as despesas com juros que a gente paga para o banco. Empresa perdendo a participação no mercado, ou seja, a empresa conseguia ter uma ótima representatividade de venda no setor, no segmento, ou onde ela está localizada, e com o passar dos anos, surgiram novos concorrentes, o volume de venda dela não era tão grande como era um ano atrás, então ela começa a perder espaço no mercado. E, por último, resultados insatisfatórios. É aquela situação onde a gente começa a entrar naquela roda viva de matar um leão por dia, apagar um incêndio por dia, tá certo? Ou seja, começa a vender o almoço para comprar a janta. Vamos lá. Mínimos para a sobrevivência. Fluxo de caixa equilibrado. Tem épocas que ele fica negativo, aí a gente faz lá um desconto de cheque, um adiantamento duplicado, balanceia, tem um período que ele fica positivo, ou seja, ele está equilibrado. Ele acaba oscilando um pouco, mas não é aquela loucura todo dia. Não existe nem ganho e nem perda financeira. Ou seja, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer uma aplicação que vai me render o juros, até porque isso também hoje em dia não é indicado, né? A gente não tem uma rentabilidade tão boa de aplicação, mas também não tem uma perda financeira onde você fica pagando muitos juros para a banca. Lucros abaixo da expectativa do empreendedor, ou seja, é aquela faixa de lucro
que você não consegue retornar o capital que você investiu. Você está vendo que você precisa trocar os móveis da empresa, porque os seus concorrentes estão abrindo novas lojas, estão com uma fachada mais bonita, estão com os móveis mais modernos, e você precisa desse recurso para fazer esse investimento e a empresa não possibilita que você tire do lucro. Se você quiser fazer isso, muitas vezes você vai ter que recorrer a algum empréstimo, tá certo? E aí sim a faixa, que é o grande objetivo de todas as empresas. Quando a gente percebe que o fluxo de caixa é positivo, ou seja, os saldos são crescentes. Quando a gente começa a ver de tudo que entrou e tudo que saiu dentro da empresa, se torna positivo e a passar do tempo ainda se torna crescente, você sempre faz uma retirada para fazer uma aplicação, uma reserva, ou seja, a empresa tem condições de se planejar com relação a isso daí. A empresa está obtendo ganhos financeiros, ou seja, ela até consegue já colocar uma reserva ainda de 13º, férias, numa poupança, que ainda vai render um jurinho para ajudar a pagar. Recursos para atualizar os ativos fixos, ou seja, ela consegue gerar lucro para renovar os equipamentos, renovar os móveis, trocar o carro da empresa a cada 5 anos, entendeu? Investimentos em recursos humanos, ou seja, puxa, preciso dar um treinamento de venda para os meus vendedores, preciso dar uma capacitação para a menina que me auxilia no escritório, preciso investir em mim, pagar um curso de gestão, alguma coisa que melhore, né, a forma de enxergar os resultados da empresa, e investimentos em marketing. Aí o pessoal fala, poxa, mas investimento em marketing não é despesa? Tá, vamos pensar assim. Aquele marketing que a gente faz, seja panfletagem, rádio, jornal, que praticamente mantém, é a manutenção do faturamento que nós temos. Então, se eu faturo 30 mil reais por mês, essa despesinha que eu tenho mensal, a cada 2 meses, é para manter o faturamento de 30 mil reais que eu tenho. Então, a gente pode até considerar como uma despesa. Agora, puxa, eu quero investir em marketing para que eu aumente meu patamar de faturamento. Então, eu vou investir numa agência de publicidade, vou mudar o logo da minha empresa, vou investir para mudar a fachada da minha empresa, mudar toda a comunicação visual, o visual merchandising da empresa. Então, quer dizer, você está investindo para que a empresa saia desse patamar de 30 mil e passe a ter um nível de faturamento maior. Então, aí sim entra um investimento em marketing. Bom, determinação do lucro conforme as expectativas, então, ela precisa repor a variação de necessidade de capital de giro. A gente vai explicar como que a gente faz esse cálculo. Tem uma avaliação de capital de giro que a gente explica isso, mas aqui a gente vai explicar bem resumidamente. Ou seja, quando a gente trabalha com políticas de prazo que dá para cliente, prazo que a gente consegue para o fornecedor, nível de estoque, toda vez que a gente mexe nesses 3 pontos, a gente mexe na necessidade de capital de giro. E necessidade de capital de giro, o que é? É quanto de dinheiro eu preciso ter no caixa e nos bancos para pagar as contas do dia a dia sem precisar fazer correria. Então, o lucro precisa ser suficiente para conseguir repor essa variação de necessidade de capital de giro, cobrir os encargos financeiros, ou seja, se eu fizer algum empréstimo, o lucro que eu tenho é capaz de remunerar o capital emprestado e ainda gerar lucro. Tem que ter recursos para fazer investimento em ativo fixo, né, que são os equipamentos, móveis, veículos, investimentos em marketing, retornar o capital investido, considerando uma taxa mínima de atratividade. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um investimento, a gente pega e olha lá, puxa vida, eu tenho 100 mil reais para investir no negócio. E eu fiz uma análise que esse negócio vai me dar por mês 5 mil reais de lucro. Então, se me dá 5 mil reais de lucro e eu investir 100 mil, quer dizer que vai demorar, então, 20 meses para eu recuperar os 100 mil. Quando eu falo considerar uma taxa mínima de atratividade, se em 20 meses eu vou ter 100 mil reais, e eu estou investindo 100 mil reais hoje, a pergunta é, 100 mil reais hoje é igual a 20 parcelas de 5 mil? Não. 100 mil reais hoje vale muito mais, né? Tanto que a gente dá desconto para quem paga à vista. A gente pega desconto para quem, né, nos paga à vista. Então, na verdade, essa taxa mínima de atratividade, na verdade, é um juros que você vai descontar dessas parcelas de 5 mil e trazer valor presente para aí sim você fazer essa análise. Então, muitas vezes não vai ser em 20 meses que vai retornar o capital de 100 mil. Até porque se você não investisse no negócio,
você colocar na poupança ou você investir em outros negócios. E aí esse é o mínimo de juros que pelo menos você tem que considerar na hora de fazer essa taxa mínima de atratividade. Investimento em recursos humanos, fechando essa questão dos treinamentos e da profissionalização da equipe que a gente trabalha. Bom, como que calcula a necessidade de capital de giro? De uma forma bem simples, a gente vai falar dessa variação de capital de giro aqui. Por quê? A necessidade de capital de giro, geralmente, a gente já calcula quando vai abrir um negócio ou quando a gente está readequando a empresa. Então, quanto eu preciso ter dinheiro injetado no meu caixa e nos meus bancos? Como que a gente faz isso? A gente pega, vamos supor que é o primeiro mês, eu tinha 15 mil reais de conta para pagar no primeiro mês. Então, no primeiro mês, se eu pegasse todas as contas que eu tinha para pagar daqui para frente, tinha 15 mil reais. E em estoque, eu tinha mercadoria em estoque, 30 mil reais. Enquanto eu tinha para receber 20 mil reais. Então, se eu pegar os 20 mil mais o que eu tenho no estoque, 50 mil, menos o que eu tenho a pagar, 35 mil reais. Ou seja, a minha necessidade de capital de giro no primeiro mês era 35 mil reais. Ou seja, para pagar as contas, sem precisar fazer correria, eu precisava ter no meu caixa e nos meus bancos 35 mil reais. Só que de um mês para o outro, a situação mudou um pouco. Ou seja, 35 mil reais eu já tinha lá para tocar o meu negócio. Só que de um mês para o outro, aumentou o nível de contas a pagar, aumentou o nível de estoque e aumentou o nível de contas a receber. Então, se eu pegar 33 mais 22 dá 55, menos 18 dá 37 mil reais. Ou seja, eu já tinha 35 mil reais, eu estava tranquilo. Só que de um mês para o outro, a minha necessidade de capital de giro aumentou. Ou seja, eu tive uma variação aqui de 2 mil reais. Ou seja, de um mês para o outro, eu passei a precisar de mais 2 mil reais no meu caixa e nos meus bancos para pagar as contas do dia a dia sem precisar fazer corredinha. Tá certo? Então, essa variação da necessidade de capital de giro, a gente tem que estar extraindo, muitas vezes, do lucro da empresa. Senão a gente vai ter que buscar isso em um outro lugar, fazendo desconto de cheque, entrando em cheque especial, buscando, ou aporte de capital do sócio, de alguma forma a gente vai ter que tirar esses 2 mil reais para pagar as contas. Bom, determinação do lucro mínimo para sobreviver, ou seja, aquela faixa amarela, aquela faixa do meio, a qual eu só vou me manter no mercado. Eu não vou ter recurso para crescer. Então, essa é a determinação do lucro mínimo para sobrevivência, o que é? O lucro tem que ser suficiente para bancar a variação da necessidade de capital de giro, que nós calculamos, mais o que? Os encargos financeiros que a empresa possui. Ou seja, os juros que nós pagamos para capital de terceiro. Então, se a gente pegar os 2 mil mais 1 mil reais, então o lucro mínimo para sobrevivência desse caso aqui é de 3 mil reais. Então a empresa, para ela se manter no mercado, quando não crescer nem diminuir, ela vai ter que ter no mínimo um lucro de 3 mil reais. Bom, e qual que é a determinação do lucro para a empresa crescer? Para que ela seja suficiente para crescer. Bom, o lucro mínimo para sobreviver a gente já viu que é 3 mil reais, que é a variação de necessidade de capital de giro mais as despesas financeiras. Investimento em ativos. Aí quem determina isso são vocês. Quanto que eu preciso investir para renovar meus móveis, para renovar meus equipamentos, para renovar para reposição, né, renovação de frota, de veículos, depende de cada segmento. Então, isso daqui quem determina são vocês. Ou seja, quanto eu preciso para a manutenção dos meus equipamentos, dos meus móveis, ou seja, da estrutura da minha empresa. Se de cada 1 ano, 6 meses, eu preciso pintar a fachada da empresa, isso daí também eu preciso considerar dentro dessa atividade aí. Retorno de capital próprio, ou seja, mediante aquele capital que eu investi lá de 100 mil reais, eu coloquei para mim que, no mínimo, 2 mil reais eu preciso retornar todo mês daquele capital que também é determinado por vocês. E investimento em marketing, ou seja, quanto eu preciso investir em marketing, seja em campanha pela internet, ou mudança, ou investimento em alguma agência publicitária, para que a empresa invista em marketing, para que ela se continue cada vez mais exposta ao mercado e, consequentemente, aumentando o seu mercado. Então, mediante esses valores,
somando todos eles, a gente precisaria ter um lucro suficiente para crescer de R$7.000. Ou seja, com um lucro de R$7.000, a empresa está numa posição que ela consegue retornar o capital próprio, investir em marketing, renovar os equipamentos, para que ela sempre tenha equipamentos novos. Ou seja, ela está no melhor dos mundos. O que ela conseguir acima disso, melhor ainda. Tá? Então, vamos fazer agora o diagnóstico da empresa, exemplo, daqueles modelos que nós mostramos. Os resultados, antes da despesa financeira, da empresa foi de R$5.000. A empresa obtinha, então, o resultado de R$5.000. Depois, o resultado líquido deu R$4.000. Só que aqui, esses R$4.000, ele já está descontando aquelas despesas financeiras que está dentro desses R$3.000 aqui. Então, de um lucro de R$5.000, a empresa está acima do lucro de sobrevivência, só que ela está um pouco ainda abaixo para ela crescer. Ela está na intermediária. O que isso significa? Com R$5.000, a empresa tem lucro para crescer. Não suficiente para fazer todos os investimentos que ela gostaria. Ela vai ter recursos, às vezes, para renovar os equipamentos, mas não investir em marketing. Às vezes ela vai ter recursos para investir em marketing e renovar equipamento, mas não vai ter lucro suficiente para retornar o capital investido como gostaria. Então, dessa forma, a gente acaba enxergando como que a empresa se encontra na situação. Então, a empresa está gerando lucro acima do mínimo para a sobrevivência, mas não está gerando lucro para crescer conforme o planejado. Ou seja, não quer dizer que ela não vai crescer, mas não da forma com que ela tinha planejado. Pessoal, falando um pouquinho agora de rentabilidade, que é outra confusão que a gente acaba fazendo. A primeira é saldo público, agora é lucratividade com rentabilidade. Esse exemplo eu já até utilizei numa outra palestra que a gente falou sobre fluxo de caixa. Deve ter sido fluxo de caixa. Qual que é a diferença de lucratividade e rentabilidade, pessoal? Essa empresa que nós demos como exemplo, fatura 50 mil e tem um lucro de R$4.000. Lucratividade de 8%. É uma empresa lucrativa? Pela nossa análise, é uma empresa lucrativa, né? Ela não tem ainda, não atingiu aquele nível para ser crescente, mas é uma empresa lucrativa, né? Mas ela é uma empresa rentável? Então vamos lá. Lucratividade, pessoal, é o quanto que sobrou na última linha de lucro com relação às vendas. A rentabilidade, quer ver? Eu vou dar um exemplo mais fácil da gente entender, que eu sempre utilizo. Lucro depende de venda, certo? Então, se eu tenho uma empresa que fatura R$4.000 e tem um lucro de R$2.000, ela é lucrativa? Sim. Um pipoqueiro, fatura R$4.000 e tem R$2.000 de lucro. É uma empresa lucrativa, pô, tem 50% de lucro, é fantástico, né? Agora, se esses mesmos R$2.000, ele precisava faturar 200 mil para ter um lucro de R$2.000, a gente não é uma empresa lucrativa. Então, os R$2.000 de lucro, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele é bom para quem fatura R$4.000, mas ele é ruim para quem fatura R$200.000. Certo? E rentabilidade? Essa empresa que fatura R$4.000, tem R$2.000 de lucro, é lucrativa, ela é rentável? Depende. E se eu falar que ela precisou investir R$150 mil para começar o negócio? Ela investiu R$200 mil em equipamento, em estoque, em imóveis, para começar esse negócio que fatura só R$4 mil por mês. Ela não é rentável. Por quê? A rentabilidade é a relação do lucro com o investimento que você fez para começar o negócio. Então, quando a gente fala de lucratividade, é o ganho em relação às vendas. Puxa, eu tive um faturamento, uma venda de R$50 mil e tive um lucro de R$5 mil. Então, lucratividade, então, tive de 10%. Ou seja, mercado competitivo. Quanto mais competitivo o mercado, o segmento que vocês estão, o produto que vocês trabalham, muitas vezes a lucratividade de determinado produto seja menor e aí você precisa de giro para bancar a empresa.
Outros não. Você tem esses produtos que sejam diferenciados e que sejam não só diferenciados pelo produto, mas pela qualidade do serviço, do atendimento, você tem uma outra utilidade maior. Serve para financiar o giro e a expansão, como nós vimos, e é decorrente do volume vendido. Já a rentabilidade é o ganho em relação ao capital investido. Se eu investir 100 mil reais para começar um negócio, quanto que esse negócio me gera de lucro por mês? Ou seja, é em relação ao investimento. E é aí que a gente analisa a viabilidade econômica do empreendimento. Ou seja, se eu vou investir 200 mil reais para ter um lucro de R$1.000 por mês, eu estou tendo uma rentabilidade de 0,5%. Com 0,5%, eu pego os 200 mil reais e coloco na poupança, que está dando uma mexicana, que realmente é seguro. Quando precisa do dinheiro está lá, não precisa ter funcionário, não precisa ter cliente, não precisa ter fornecedor, não é? É a mesma coisa o cara do imóvel lá. Ele tem um patrimônio lá, que hoje ele tem o restaurante dele lá que dá 6 mil reais por mês. Só que se ele pegar esse mesmo patrimônio e alugar, muitas vezes a rentabilidade dele vai ser maior. Então é aí que precisa analisar. Tá? Ou seja, está ligado diretamente com a recuperação do investimento. Estou investindo 200 mil reais e vou ter um retorno de 4 mil reais por mês. Então quer dizer que eu vou demorar aí 50 meses para recuperar esse investimento. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, lucro líquido dividido pela receita total vezes 100. Então, 4 mil reais que nós tivemos de lucro, né, que nós apontamos, dividido pelo total de vendas, 50 mil vezes 100, então nós tivemos uma lucratividade naquele modelo lá que foi apresentado de 8%. E a rentabilidade? A rentabilidade, vamos supor que nós investimos 100 mil reais para começar um negócio. Então, nós estamos tendo um lucro de 4 mil reais, que dividido por 100 vezes 100 vai dar 4%. 4% é uma boa rentabilidade do investimento? Existe outro investimento que a gente consiga uma rentabilidade de 4%? Não. Não, hoje em dia é difícil, né? Se a gente for pensar no mercado financeiro, esquece. Né? Poupança não dá mais, até o título de governo hoje não dá muita coisa. Se o pessoal trabalha com frente, eu acho que dá, né? Mas é um mercado de alto risco, né? Aí que entra o mercado, é tipo assim, é uma gangorra. Quanto mais risco o negócio, quanto maior o risco, maior a sua rentabilidade. Na verdade, não é uma gangorra, é proporcional, né? Quanto maior o risco que você assume, maior a sua rentabilidade. Quanto menor o risco que você assume, menor a sua rentabilidade. Os bancos trabalham assim. Exatamente. Então, quer dizer, se alguém chegar para você e falar, olha, eu estou com um negócio bom aqui, se você investir 10 mil reais, te dá um retorno de 2 mil reais por mês. Você assusta. Quando a rentabilidade é muito alta, você fala, o que esse cara está fazendo? 20% ao mês? Isso não existe. Né? Só que você fala, pô, mas 10 mil, pô, está sobrando, sei lá. O cara falou que vai comprar alguma coisa da China, revender. Então, quer dizer, você ainda vai ficar tentado, por quê? O risco é grande, mas a rentabilidade é boa. Agora, se ele chega a 10 mil, para você ter 100 reais de retorno, você fala assim, puxa vida, é seguro, mas dependendo da rentabilidade, você vai pensar também. Então, depende muito dessa variação que a gente precisa estar fazendo a análise. Bom, pessoal, o que fazer para aumentar o lucro? Nossa, agora parece que eu vou dar tirar a carta da manga, né? Primeiro de tudo, gente, não existe mágica. Manda bem aí. Não existe mágica. Não existe Tá segredo. todo mundo esperando essa parte. Não tem essa mentira da árvore que nasce dinheiro, não, infelizmente. Mas vamos lá. Só tem, ó, para ajudar, só tem 2 caminhos para a gente aumentar o lucro. Só 2 caminhos. Só vendendo. Tem que vender bastante. Vender mais, legal. Ou seja, se hoje eu vendo 100 itens por mês, Saudável, né? eu vou começar a vender 150, é claro, né? Uma venda Uma saudável. de receber, né? Mas tem muito vendedor que é craque, o cara tira pedido e fala assim, ó, vender é fácil, vender é receber, né? Então, perfeito, perfeita colocação. Então, vender mais é uma alternativa. Qual que é a outra alternativa? Diminuir os custos. Diminuir os custos. Consequentemente, o quê? Aumentar a margem, certo? Que não necessariamente é a sequência de diminuir os custos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Então, ou a gente aumenta o giro, que é vender mais, e daí quando a gente quer vender mais, a gente vai aonde? No gerente do banco? A gente vai chegar no financeiro da empresa e dizer, ó, e aí, vamos vender mais.
Vai chegar em quem? Chegar nos vendedores, o pessoal do marketing. Então, toda a estratégia montada para aumentar vendas aqui tem que ser em cima do quê? Nós que somos comércio, a gente tem que se preocupar primeiro com uma coisa: ponto de venda. Que é o ponto de venda que vai o quê? Ele não vai fidelizar o cliente, ele vai atrair mais clientes para a loja. Então tem que se preocupar com fachada, iluminação, layout, promoção, precificação, iluminação da loja, quem trabalha com provador, comunicação visual interna da loja, acessibilidade, tudo para deixar um ponto atrativo e gostoso do cliente ficar dentro da loja, tá certo? Segunda coisa, relacionamento com o cliente. A base do relacionamento com o cliente é cadastro. Cadastro de cliente. Agora, cadastro de cliente, a pergunta que a gente tem que fazer para o cliente não é qual é o seu CPF, gente. Para que vai servir o CPF do cliente para a gente? Para aumentar as vendas. Mas ele não para nada. E é uma informação que o cara não está muito afim de passar. Mas você não tem meu cheque aí, você não tem todas as minhas informações. Né? Então tem que perguntar o quê? O que ele gosta, qual é a data de aniversário dele, nome, endereço, e-mail, se ele tem uma rede social, né? Twitter, no Facebook, se ele gostaria de receber SMS das promoções. Aí é muito educado a gente perguntar, né? Porque isso dá problema hoje em dia, a gente fica mandando e-mail, SMS sem perguntar para o cliente. E daí a gente moveu o quê? Promoções para a gente estabelecer relacionamento com o cliente. E esse estabelecer relacionamento, estabelecer promoção com o cliente, não pode ser uma ação intuitiva. Nossa, hoje não entrou ninguém na loja, né? Puxa, vamos fazer isso? Vamos ligar para os clientes que vão fazer aniversário mês que vem? Não, gente, não tem que ser uma ação espontânea. Tem que ter um calendário de promoção, tem que fazer parte do processo da loja. Ou seja, dia tal, a gente vai mandar e-mail para o cliente falar sobre isso. Dia tal, nós vamos divulgar os novos lançamentos. De terça e quinta, da 1 da tarde às 2 da tarde, no seu jornal do almoço, no final do dia, ou no de manhãzinho, quando o movimento é fraco, eu vou atualizar minhas redes sociais, vou divulgar promoção. Se eu trabalho com moda, eu vou falar alguma coisa sobre moda, algum conteúdo para quê? Para cativar que meus clientes continuem entrando na minha rede social, no meu blog, alguma coisa do tipo. E tem mais outra coisa aqui, que se chama gestão do atendimento. Pessoal, principalmente quem está no comércio como vocês. O grande diferencial que nós temos para as grandes lojas é o acolhimento. Está certo que muitas grandes lojas investem muito em atendimento, só que não conseguem ter o mesmo calor que nós conseguimos ter, justamente por quê? Porque o dono está ali dentro da loja. Por mais que você não fique todo o tempo na loja, você sempre está passando pela loja, você está de olho nos funcionários, você pode estar orientando eles. Então, quando a gente fala de gestão do atendimento, gente, a gente tem vários pontos que a gente precisa parar para pensar. Primeira coisa, o cliente entrou dentro da loja, quanto tempo demora para a gente abordar o cliente? Quantas vezes a gente entra numa loja, a gente anda, a gente vê que o cara está lá, o cara está falando no telefone, está falando com o outro lado, você olha, você tenta perguntar, o cara demora tanto, o cara não demora. Então você precisa ter um tempo para fazer o quê? Abordagem ao cliente. Segundo, como abordar esse cliente? Eu estava parado numa vitrine numa loja, saiu um cara e falou assim: e aí, patrão, o que você vai querer? Pô, e aí, patrão, o que você vai querer? Em primeiro lugar, o sorriso e bom Não, e tem aquela, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não, só estou olhando. Não é? Então tem que ter a forma certa, e aí vai depender do público. Né? Se a gente está falando de uma loja aí de surfwear, de molecada, o cara pode até chegar, isso, o cara pode chegar mais informal. Vai ter uma loja de senhor, a abordagem vai ser diferente. Né? Se precisar de alguma coisa e tal, tem que ter uma forma de abordar. Então, o tempo que demora para abordar, a forma com que a gente faz a abordagem, a apresentação do vendedor. Apresentação do vendedor.
Se a gente vai trabalhar, às vezes, como uma loja de skate e tudo mais, o cara pode ter piercing na orelha, pode ter tatuagem, não é preconceito isso, está conversando com o público. Mas imagina se você está lá, uma empresa lá, voltado, sei lá, alguma coisa mais séria, uma loja de senhoras e tudo mais. Aí chega lá com aquele piercing na língua, assusta, não está acostumado, não está conversando com o público. Então precisa estar alinhado, né? Precisa ter uma apresentação. Segunda coisa, terceira. Quarta já, né? Uma quarta. Estou perdendo as contas já. Quarta coisa, conteúdo do vendedor. Ele passa informação, ele sabe, que nem você chega numa pizzaria, você pergunta qual que é a pizza que mais sai da casa, qual que é a indicação? Ah, é a pizzaiolo. O que tem? Puxa, deixa eu lá ver. Ah, tá. Mas e essa outra aqui, a Mamma Mia? Ah, espera só um pouquinho. Ele tem que ter conhecimento do produto. Ele precisa conhecer os produtos que a casa tem para oferecer para o cliente. Para explicar para o cliente como que é o produto, qual que é a fábrica, qual que é a marca, o que é bom, qual que é a vantagem. Quinta coisa, ele oferece outros produtos, a não ser aquele que o cliente está procurando. Se eu entrar numa papelaria para comprar uma Bic, uma caneta, e sair de lá comprando uma Bic, ninguém vendeu nada. Eu comprei. Foi praticamente um autosserviço. Eu já entrei lá procurando a caneta. Oferecer outras coisas. Aí que entra o papel do vendedor. Eu falei assim, olha, nós estamos com promoção também de papel sulfite. Você trabalha no escritório? O que você precisa? Ó, temos isso, aquilo, coisa. Puxa, tá vendo? Então ele acabou vendo outros produtos e acabou vendendo. Né? Loja de roupa, trabalha muito com o look, né? Ah, tem a blusinha, olha, a jaqueta combina com a blusinha, por aí vai. Ah, o brinco, acessório. Então você aproveita para vender outros produtos. Então já estamos no quinto passo aí. Sexto, o vendedor dá opinião na venda. Tem cliente que não gosta de opinião, mas tem muita gente que precisa de uma opinião. Hoje, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem ontem no Jornal Nacional, falando de como as pessoas são dependentes de opinião de terceiros para tomar decisão. Aí eu acho que teve até falando do Facebook e tudo mais, até para assistir um filme. O cara tava, nossa, eu vi o trailer super bacana, estava muito afim de assistir aquele filme. Aí todo mundo começou a falar que não era muito bom, que não era legal. Ah, eu tô achando que eu não vou no cinema não, deixa quando sair em DVD eu vou alugar. Então a gente é influenciado sim por opinião. E aí a gente precisa saber como fazer essa opinião. Sem ser muito pragmático, né? Porque daí você pode até ofender o gosto da pessoa. E às vezes eu me sinto assim na locadora, eu pego o filme e falo, pô, eu gosto do ator, e às vezes eu pego o livro pela capa, pelos atores. Aí o cara fala, nossa, esse filme é horrível. Aí eu fico tentado, como eu quero assistir, o cara não quer horrível, eu vou levar lá, o cara não vai entender. Eu falei que é ruim, o cara tá levando. Mas por fim, tem muita coisa para se trabalhar, e aqui é o pessoal do comercial, o pessoal do marketing, não é o nosso propósito hoje. Vamos lá. Ou o aumento de margem. Para aumentar a margem, a gente tem dois caminhos. Quais são os dois caminhos para a gente conseguir aumentar a margem? Reduzir gastos ou Aumentar o custo, não, reduzir gastos ou aumentar o preço. A gente até esquece disso, né? Concorrência tão grande, esquece, aumentar o preço não vai funcionar. Então, quando a gente fala de aumentar o preço, gente, a gente precisa ter atenção em três coisas. Mercado. Não adianta a gente falar que nossa mercadoria vale 10, o mercado está vendendo por 6. E o cliente está disposto a pagar 6. Se ele colocar 10, não vai vender. Então, mercado, tem que ter pesquisa de mercado. O preço tem que ser suficiente para bancar custos, despesas, sobrar lucro. E qual que é a percepção de valor do cliente. Existem vários fatores de decisão de compra do consumidor, do nosso cliente. O preço é uma delas. E muitas vezes, dependendo do produto, o preço é um fator muito forte, mas não é o único fator. Qualidade do produto, a diversidade de produto, qualidade do atendimento, esse estabelecimento de relacionamento que você vai promover aqui, às vezes faz com que ele pague até 5, 10% mais caro de você, porque você oferece outras coisas para ele, a não ser preço, tá certo? Ou a redução de gastos. E quando a gente fala de redução de gastos, aí a gente divide em três partes. A gente pode reduzir despesa fixa,
que é manter uma estrutura enxuta, ou seja, ela proporcionalmente ao faturamento, ela tem que estar enxuta. Muitas empresas, para começar a ter uma infraestrutura, que ainda o faturamento é baixo, né? Não é o problema, não é nem a despesa fixa, é porque ela precisa realmente aumentar o quê? Aumentar o faturamento. Porque se ela reduzir mais do que ela tem, ela não consegue atender na mesma qualidade os clientes dela. Ou a gente reduz gasto variável. Quando a gente fala de variável, tem duas vertentes. Tem custo e tem despesa. Custo, o que é? Fornecedor. Então a gente precisa se dedicar tempo para desenvolver novos fornecedores, fazer cotação, comprar melhor. Isso até meu bisavô falava. O nosso negócio é comprar bem e vender bem. Muitas vezes o segredo maior ainda está no comprar bem. Porque o vender bem o mercado nivela, né? Tem que ter um diferencial. Exatamente. Então, quer dizer, aqui, essa figura do fornecedor é muito importante. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo de atender um vendedor direito. A gente atende o cara, putz, não, ó, volta amanhã, ou deixa o cara tomar um chá de cadeira lá. Sendo que, se ele tiver alguma promoção, alguma bonificação na manga, ele vai oferecer para aquele cara que é quase amigo dele. Ele vai oferecer para os outros. Então, a gente tem que ter tempo, oferecer um cafezinho, tratar bem o vendedor. O grande segredo do começo da Casa Bahia, da loja 100, era isso. Os caras tratavam os vendedores como se fosse amigo. Fazer parte da empresa. Então, a gente precisa ter tempo para desenvolver nossos fornecedores, ter tempo para atender vendedor. Tá? E a despesa variável? Infelizmente, esse é o nosso sócio, né, gente? Não tem muito pra gente mexer. Né? O que mais? Majoritário. Nossa taxa de cartão. Isso a gente pode mexer. E é uma despesa variável. E com quem a gente precisa conversar? O banco. Então a gente precisa ter tempo e atenção no mercado. A Selic baixou novamente. É natural que haja uma pressão no mercado para que todas as taxas caiam. Porque o custo do dinheiro para o banco caiu. Então, se a gente paga hoje a taxa do cartão de débito, a taxa do cartão de crédito, o mesmo percentual que a gente pagava ano passado, está errado. Agora, não espere que o gerente do banco ou do administrador do cartão que vai ligar para vocês. Eles não vão ligar para vocês. É a gente que tem que ir atrás. Tá? E assim negociar com o banco da mesma forma que a gente faz com o fornecedor. Outra coisa que é despesa variável aqui é comissão. Se a gente reduzir comissão, a gente reduz gasto, aumenta a margem, porém, não necessariamente aumenta o lucro. Por quê? Comissão é incentivo de venda. Então, muitas vezes você vai reduzir a comissão, só que desestimula o cara a vender. Aí não tem jeito, você cobra um santo para descobrir o outro, né? Então precisa ter um pouco de cuidado. Né? E por fim, pessoal, redução de despesa financeira. Redução de despesa financeira, a gente precisa estar muito atento qual as linhas de crédito que a gente vem utilizando. Uma coisa que eu reforço, e falo todas as vezes em todas as palestras de finanças, inclusive na última tinha um gerente de banco, foi o seguinte: toda vez que um gerente vai até a sua empresa, ou você vai até o banco, você está começando a estabelecer um relacionamento com o banco, quais são as primeiras linhas de crédito que eles oferecem para a gente? Cheque especial. Cheque especial, PIC, capitalização. adiantamento de cartão, desconto de prata, não é? Mais um din-din. Nossa, o cheque especial, você acabou de assinar o contrato lá, ele já fala, olha, já consegui aprovação de 5, 10 mil reais. Fala como se fosse aquilo, fosse maravilhoso. E realmente é maravilhoso, gente, é excelente para o banco. Para o banco é excelente. Para a gente é complicado. Por quê? Cheque especial, gente, é um custo de capital absurdo. Você vê que o custo geralmente gira em torno do quê? De 5, 6, 7, 8%. Vocês viram quanto que é a nossa lucratividade no modelo lá? 8%, né? A gente vai pagar 8%. Né? Capital giro, quer dizer, realmente a gente não pode considerar a utilização do cheque especial como uma coisa frequente na empresa. Às vezes, por um motivo ou outro, tudo bem, utilizei 1, 2 dias. E outra linha de crédito, a qual eles oferecem muito, é o quê? Desconto de cheque, antecipação de cartão, que muitas vezes é uma taxa interessante. Não é ruim. E eu não sou contra a gente utilizar essas linhas
vez ou outra, mas não como regra. Por quê? Essa linha de crédito não resolve o problema da empresa. O exemplo que eu sempre dou é, imagina que a gente pega o nosso fluxo de caixa e para o mês que vem nós temos R$22 mil para entrar e 20 mil para sair. Ó, legal, né? Tá balanceado. O que eu tenho para entrar dá para pagar, o que vai sair, então tá tranquilo. Só que eu tenho R$10 mil para pagar hoje e eu não tenho dinheiro. Então eu vou pegar parte desses 22 mil do mês que vem e vou trazer para esse mês aqui. E vou resolver os R$10 mil. Resolvi o meu problema dos R$10 mil. Só que eu resolvi o problema da empresa. O que eu fiz? Eu prorroguei o problema. E isso, então, torna que a empresa dependente do banco. Ou seja, todo santo mês, toda santa semana, a gente precisa recorrer a essa mesma linha de crédito para pagar as nossas contas. Então, quer dizer, não é uma linha de crédito que resolve o nosso problema. Vez ou outra a gente pode utilizar, mas usar isso com frequência, a gente precisa verificar se não tem outras linhas de crédito a qual ele consiga financiar um capital de giro de longo prazo, a qual, com o resultado da empresa, a gente consiga pagar os juros mais amortização e que depois desse período a empresa já não deva mais nada para o banco e também não depende mais de capital de terceiro, ou seja, ela se capitalizou, ela conseguiu financiar o próprio capital de giro. Tá certo? Pessoal, para finalizar, então para a empresa aumentar o lucro, manter as despesas fixas baixas, compatíveis com a estrutura da empresa. O que muitas vezes a empresa faz, às vezes ela acaba tendo um aumento do gasto da estrutura, só que proporcionalmente as vendas não acompanham. Quantas empresas que tem um box, aí vaga o box do lado, a loja do lado, que, nossa, vou aproveitar agora, vou ampliar a loja. Aí ela praticamente dobra o tamanho, dobra praticamente o aluguel, a energia elétrica, precisa investir mais em estoque, precisa contratar mais um funcionário para atender a loja. Então praticamente dobrou as despesas, só que o faturamento cresceu 30%. Quer dizer, você dobrou as despesas, só que o faturamento não dobrou. O faturamento cresceu às vezes 30%, 40%. Ela precisa sempre estar compatível com a estrutura da empresa. Qualidade no atendimento, nós reforçamos isso aí quando a gente falou em aumento de giro, né? Vender mais. Serviços e produtos de qualidade, isso que é chover no molhado, é falar o óbvio, né? Conhecimento profundo do mercado, foco no cliente e na competitividade, ou seja, está atento não só na concorrência. Por exemplo, nós temos aqui no calçadão, não sei se vocês perceberam que mês passado, né, abriu a Ekezak. Vocês perceberam quantas empresas ali em volta trabalham com cosméticos? Nós temos 3 farmácias a menos de 50 metros da Ekezak, que 60% do espaço físico de loja é cosmético. Fora essas 3 farmácias, nós temos outras pequenas lojas de cosmético. E mês passado abre uma Ekezak de 4 andares, com uma variedade de produto imensa, com preço lá embaixo, com prédio novo, possibilidade de estacionamento. Quer dizer, se a gente não tivesse, se aquele pessoal não tivesse atento a isso daí e não tomou nenhuma decisão com relação a isso, imagina uma farmácia. Sei lá, 40% do faturamento dela vem de cosmético. Se ela não considerar, fala assim, puxa, se ele caísse no faturamento, cair em 20%, vai impactar no meu resultado? Eu vou começar a ter prejuízo por causa disso, mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque a Ekezak não vai ficar como 1 mês, 2 meses ali, né? Ela veio para ficar. Então, ele precisa se readequar ao mercado. Estruturas flexíveis, justamente para a gente ter essa tomada de decisão rápida e conseguir encontrar soluções. Preços competitivos, para ter preço competitivo precisa desenvolver fornecedores e muitas vezes desenvolver novos produtos, porque tem produto que vai ser mercado de preço mesmo, não tem como a gente fugir disso. E tem muitos produtos que são produtos estratégicos, não foi feito para ganhar dinheiro mesmo. Manicure do salão de beleza, não tem um salão de beleza e clínica estética que ganha dinheiro com manicure. A não ser empresas especializadas em manicure. Aí tudo bem, aí é outro conceito. Manicure e salão de beleza é para fazer cliente, mulher vai fazer unha toda semana. Aí vai vender outras coisas que realmente dão dinheiro. Material de construção,
Não tem uma loja de material de construção que ganhe dinheiro com cimento e pedraria. Só que também não tem uma reforma que o pessoal não utiliza cimento e pedraria. Então, ele precisa necessariamente comprar cimento e pedraria, ele vai comprar material elétrico, material hidráulico, e a empresa vai ter seu ganho. Pãozinho da padaria e por aí vai. Então, a gente precisa estar muito atento em quais são os produtos que vão trazer giro para a gente e quais os produtos que vão trazer margem para a gente. Eu tenho um cliente que trabalha com moda feminina e lingerie. No fundo da loja dele tem produtos da Natura. Gente, hoje tem loja de cosméticos, não, ele está no cantinho lá que trabalha com os Natura. Mas dá dinheiro para você, não dá. Eu tenho uma mulherada, eu tenho uma clientela que vem comprar Natura toda semana aqui. A mulherada vem, assim que saiu, chegou novo aí, a coleção nova, promoção. Aí eu acabo fazendo um relacionamento com o cliente também, aproveitando para vender outros produtos. Daí da importância do vendedor oferecer outros produtos. Se você contrata um vendedor, tá aqui a Natura, não, atende até rápido o cliente, né? Você não importa, tá aqui o produto da Natura. Se você comprar só a Natura para ele, não vai sabe. Tá certo? Negociar bem as alternativas de crédito. Aí realmente, gente, é ter tempo. Eu acho que gestão do tempo poderia ser tema de uma palestra, porque o grande problema dos micro e pequenos empresários é o tempo. E a gente precisa ter tempo para atender bem os vendedores, estabelecer relacionamento. A gente precisa ter tempo para pensar, para estabelecer relacionamento com os clientes. A gente precisa ter tempo para estabelecer relacionamento e desenvolver novos fornecedores, negociar bem a mercadoria. Não simplesmente passar no telefone e, manda tanto. Não, precisa negociar. A gente precisa ter tempo para estabelecer relacionamento com o gerente de banco. O gerente de banco, na medida do possível, se for o nosso cliente, melhor ainda. Você estabelecer esse relacionamento, por quê? Você vai precisar negociar com ele a todo momento. Tá certo? Pessoal, a vida do micro pequeno empresário no Brasil não é fácil, a gente sabe disso. Mas eu vou deixar uma frase de vocês de um cara que não é muito conhecido aí, Thomas Edison. Se fizéssemos todas as coisas de que somos capazes, surpreenderíamos a nós mesmos. Então, gente, é possível no mercado de tanta concorrência, de tantos preços absurdos aí que a gente vê, ainda assim a gente fazer diferente, conseguir manter a empresa, fazer com que a empresa seja crescente e ela dê o retorno que realmente a gente espera. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Aqui fica o 0800 do SEBRAE, o site. Eu vou ficar mais um tempo aqui se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta para fazer. Tá bom? Muito obrigado e um ótimo final de ano para vocês, porque eu acho que esse ano eu não volto mais aqui fazer palestra. Não, esse ano. Tá certo. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês.